ela sofre muita influência por conta da renda fixa que você comentou, né? A Selic, a economia, ela acaba impactando muito no mercado imobiliário. Exato. Por quê? Isso é uma pergunta ótima, Fabrício. O fundo imobiliário, ele é um investimento em imóveis ou em títulos de médio e longo prazo. Quando você olha investimentos de médio prazo, você tem que comparar com a curva da NTN-B, que são investimentos de longo prazo. Então, esse investimento, a NTN-B está dando, sei lá, de 2030, está dando IPCA mais 5, por exemplo. Então, para eu investir em algo que tem um pouco mais de risco, eu tenho que olhar um portfólio, seja via fundo imobiliário ou diretamente, de talvez IPCA mais 7, IPCA mais 8. Né? Essa é a métrica. Quando você pega esse investimento de imóvel e coloca em um fundo imobiliário, você dá um complemento a essa classe de ativo, que é a liquidez diária. Ao trazer liquidez diária a um investimento de longo prazo, você fica com um comparativo diferente também, que são investimentos de liquidez, de curto prazo. Então é uma combinação. Quando você olha um fundo imobiliário, uma cota, você tem que olhar duas coisas. Qual que é a previsão de rentabilidade de médio e longo prazo comparado com a NTN-B? E qual que é o dividendo mensal comparado com a Selic ou com renda fixa? Então é um híbrido. Né? E muitas vezes os novos investidores que vieram da renda fixa olham principalmente o dividendo. Sim. Né? Então ele fala, não, o CDI está dando, sei lá, 6,25 hoje, amanhã talvez 7 e pouco, 8, e o fundo está me dando só 7 de dividendo. Mas tem a apreciação do imóvel, tem o IPCA, aí o cara ignora isso. Não é errado, é uma maneira de olhar. Né? E aí ele vende a cota, porque ele quer migrar para a renda fixa. Ao vender a cota cai. Ao vender a cota cair, ela forma uma distância do valor da cota com o valor justo do imóvel. Aí o que acontece? Se alguém vende, alguém está comprando. Aquele que está vendendo quer ir para uma renda fixa, de curto, médio prazo, e aquele que está comprando está olhando o valor do imóvel no longo prazo. Então, são dois investidores distintos. Então, toda vez que você vê alguém vendendo, ele está olhando o curto prazo. Alguém comprando, está olhando o longo prazo. O reverso acontece quando tem um ágio na cota, onde a cota é acima do valor justo. Né? Então, o importante é saber em que ciclo do mercado que está. Vou dar um exemplo de um fundo imobiliário que é o nosso, o de Lages. O de Lages, hoje, ele deu no último mês 50 centavos de dividendo por cota. 50 centavos de dividendo por cota, na cota 100, é baixo comparado com o Selic e tal. Né? Aí o que o investidor fez? Jogou a cota a R$70. A cota hoje está a R$70. Então o dividend yield não é mais 50 centavos, ele é maior, ele é 65 centavos por mês, porque você compra a 70. Né? Então o pessoal está vendendo para ir para outro lugar. Aquele que compra é aquele que enxerga que o 70 um dia vai virar 100 de novo, porque os imóveis estão lá, não sumiram, continuam nos mesmos lugares, entendeu? Então, tem essa diferença. Então, por exemplo, se eu sou um investidor novo que vai entrar amanhã, o que eu olho? Eu olho quais são os fundos que estão com deságio sobre o valor justo do portfólio. Essa é a maior indicativo. E depois olha também qual que é o dividendo mensal, porque isso ajuda no complemento da renda. Sim, além disso, tem várias informações. Você comentou que vocês deixam à disposição, todos os fundos imobiliários deixam, né? Tem fácil acesso hoje com a internet a todo tipo de informação do fundo imobiliário. Mas dos de tijolo, o que é importante olhar? Localização, é importante olhar o tamanho do fundo, é importante olhar a vacância também. O que é mais bacana olhar para o cara que vai investir no fundo? Exato. Bom, os relatórios eles estão sempre no site das gestoras, no site do administrador fiduciário e no FNET, na B3 e na CVM também. Né? O que é importante olhar? O importante primeiro é olhar a liquidez da cota em mercado secundário. Tá? Então, por exemplo, alguns investidores maiores que querem investir 1 milhão ou 2 milhões de reais, eles têm que olhar se a liquidez diária comporta esse tipo de investimento. Então, tem fundos que têm liquidez diária de 100 mil reais, 200 mil reais. Eu quero investir 2 milhões, não vou investir, porque aí eu compro, a cota sobe, eu quero vender, a cota cai. Não, né? Então, uma coisa importante é mensurar o tamanho do seu investimento com a liquidez diária, para começo de conversa. Obviamente, se você vai investir 10 mil, 20 mil, a maior parte dos fundos imobiliários aguenta esse tipo de tamanho. Bom, então essa é a primeira coisa. A segunda é olhar o dividendo
histórico. Quanto que paga de dividendo todo mês e a consistência. Depois, olhar o portfólio. O que que tem aí? Ah, é um prédio aqui, um prédio lá, tal. Como está a vacância? Está alta? Está baixa? Bom, se a vacância está alta, se um dia for alugar, o rendimento deve subir no médio e longo prazo, né? Se está 100% ocupado, a probabilidade de aumento de rendimento é baixa, né? Outra coisa que tem que olhar é o custo por metro quadrado de aquisição. Por quê? Porque hoje, o imóvel, eu estou falando de lajes corporativas, mas isso serve para outros. Por exemplo, logística é R$2.000 metro quadrado, hotel é... Cada classe muda um pouco. Mas lajes corporativas, por exemplo, o custo de você fazer hoje uma laje corporativa, com INCC subindo e tudo mais, é R$7.000, R$8.000 por metro quadrado. Fora o terreno, né? Então, você tem que olhar qual que é o custo por metro quadrado, se está alto, se está baixo. Se está baixo, é bom comprar, porque isso vai valorizar. Se está muito alto, às vezes não necessariamente, né? Os imóveis aqui, teve transações na Faria Lima de R$40.000 metro quadrado, R$32.000 metro quadrado, né? Então, aí você fala, bom, eu vou entrar em algo que é R$40.000 metro quadrado, qual é a probabilidade de apreciar isso? Não sei, sim ou não, mas talvez seja menor do que algo de R$10.000 metro quadrado. Então, saber... e outra coisa importante, os inquilinos, são bons inquilinos ou empresas que não vão pagar o aluguel, né? Então, inquilinos, vacância, localização, se é imóvel A, duplo A, se é B que vai precisar de um retrofit. Então, toda vamos dizer, essas informações, elas constam dos relatórios. Super fácil. Quando você vai investir numa ação de uma empresa, Petrobras, o Vale, né? O grau de complexidade na análise é absurdo, né? É o preço da matéria-prima, é o custo de produção, é o mercado, é a competição, é enorme a alavancagem. É muito difícil. Analistas de equity, de ações, é uma ciência assim complexa. Quando você vai fazer análise de fundo imobiliário, é fácil, porque é algo que muitos investidores já fazem há 20 anos. É só o veículo que é um pouco diferente. E a percepção de que, apesar do ativo valer, a cota pode flutuar no mercado secundário, né? Sim. E aí o mercado secundário é onde você vai comprar, e para você tomar boa decisão,